Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de Química Orgânica falando sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Bom, para a gente dar um nome a uma molécula qualquer, a gente tem que seguir algumas regras que foram definidas pela IUPAC. O resumo dessas regras está aqui nessa tabela aqui abaixo. Para a gente dar um nome a essa estrutura, vamos analisar primeiramente o prefixo, depois o intermediário e por último o sufixo. O prefixo tem relação com o número de átomos de carbono, o intermediário com a saturação da cadeia e o sufixo com a função orgânica que temos acima. Bom, vocês podem ter notado, devem ter notado, né, que aqui nessa molécula a gente não tem um grupo funcional daquelas funções orgânicas bem claros, né? Na verdade, o grupo funcional aqui é o fato da gente ter carbono e hidrogênio. O grupo funcional aqui é o fato da gente ter apenas átomos de carbono e átomos de hidrogênio dentro de toda a molécula. Tá? Então, se você tem esse grupo funcional, você tem uma função orgânica que é chamada de hidrocarboneto. Então, aqui abaixo, quando a gente fala da função orgânica, a gente está trabalhando com a função hidrocarboneto. E o nosso grupo funcional são átomos de carbono e hidrogênio apenas dentro da nossa molécula, tá bom? Quando a gente pensar no prefixo que eu falei, tem relação com o número de átomos de carbono. Na verdade, o prefixo é o número de átomos de carbono que a gente tem dentro da nossa cadeia, né? Mas você não vai contar todos os átomos de carbono, e sim os átomos de carbono que estão dentro da cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbonos, tá? E também ela segue algumas outras regras que eu já apresentei aqui para vocês. Antes de pensar aquela que tem o maior número de átomos de carbonos, também é aquela cadeia que tem que ter aí a insaturação, se caso tiver insaturação dentro da molécula, né? A insaturação ela tem que pertencer à cadeia principal. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente está colocando o maior número de átomos de carbono, que são 6, e a insaturação está no meio da cadeia principal. Professor, o que é insaturação? Insaturação é essa ligação do tipo dupla aqui. Se você tem ligações do tipo dupla ou ligações do tipo tripla dentro de uma cadeia qualquer, essas ligações, essas insaturações, elas têm que estar dentro da cadeia principal. Elas não vão ficar nas ramificações, tá bom? Então temos 6 átomos de carbono. A gente pode fazer a numeração da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, escolhendo a ponta que a gente quiser, porque essa molécula é totalmente simétrica, tá? Então vai dar na mesma, independente do lado que vocês escolherem. Bom, mas o lado que a gente normalmente escolhe é o lado que está mais próximo da insaturação. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente sabe que temos duas ramificações. Aqui uma ramificação e aqui outra ramificação. Essas ramificações só tem um átomo de carbono e a gente vai notar lá no prefixo que quando a gente tem um átomo de carbono, a gente diz que a cadeia chama MET. Sempre que tem um átomo de carbono, a gente escreve a palavra MET. Só que aqui nesse caso, observem o seguinte, além de a gente ter um átomo de carbono apenas em cada uma dessas ramificações, observe que são duas ramificações diferentes, tá? Embora as duas sejam iguais, eu falo, elas não estão, cada uma é uma ramificação, tá? São duas ramificações que a gente tem, uma no carbono 3 e a outra no carbono 4. Então, se você tem um átomo de carbono no carbono 3, né, que na ramificação do carbono 3, e um átomo de carbono na ramificação do carbono 4. Então, a gente chama MET, só que a gente termina com a terminação IL. Essa terminação IL serve para dizer para a gente que a gente tem uma ramificação. Temos duas ramificações do tipo metil, então, tá? Uma no carbono 3 e a outra no carbono 4. A gente pode, então, aqui nesse caso, fazer o seguinte, numerar essas ramificações, tá? Como o carbono 3 e como o carbono 4, e falarmos, temos duas ramificações, então é di, que vem de duas, de metil. São duas ramificações do tipo metil. Uma está no carbono 3 e a outra está no carbono 4, beleza?
E aí a gente tem que dar um nome para a cadeia principal. Observem que quando a gente tem um carbono, a gente escreve a palavra met. Só que a gente tem que terminar com um il, como nesse caso, porque a gente tem uma ramificação, tá bom? Se não é uma ramificação, é uma cadeia principal, a gente não precisa disso. Por exemplo, a nossa cadeia principal lá tem 6 átomos de carbonos. Então a gente vai escrever simplesmente a palavra X. Não vai acabar il, exil, não vai ter isso, tá? Então vai ficar dimetil, X. Temos uma ligação dupla. A ligação dupla é o nosso intermediário. O intermediário fala da saturação da cadeia, a gente já falou sobre isso. No caso, a gente tem uma cadeia que é insaturada, tendo uma ligação dupla, então a gente escreve a palavra en logo na frente do nosso prefixo. Só que ao invés de a gente escrever hexen assim direto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que localizar essa dupla ligação. A gente tem que falar em qual carbono que a dupla ligação está aparecendo. No caso, ela aparece entre os carbonos 3 e o 4. Como o 3 é o menor dos dois números, a gente localiza no carbono 3. Então, X3En. E agora só falta a terminação, o nosso sufixo de hidrocarboneto, que é a letra O, que estava aqui abaixo, a gente já tinha visto também, certinho? Então, pessoal, voltando aqui ao nome, 3,4 é a localização dos dois grupos metil, por isso a gente colocou esse di. Professor, se tivesse 3 ramificações do tipo metil, a gente colocaria um tri aqui na frente e não um di, ficaria trimetil. Se você tiver só uma ramificação do tipo metil, aí você vai colocar só a numeração dela, né? uma numeração só, e na frente você vai escrever metil, beleza? Agora, aqui nós temos a cadeia principal. Na cadeia principal, 6 átomos de carbono. No carbono 3, a gente tem uma dupla ligação, então você tem que numerar, você tem que falar onde que está essa dupla ligação. Assim como você numerou lá nas ramificações, você numera para insaturação. E o O aqui no final é porque a gente tem um grupo funcional carbono e hidrogênio apenas. Nossa função orgânica é hidrocarboneto, então a nossa terminação é a letra O, beleza? Basicamente é isso daí. Esse é o nome que a gente montou para a nossa estrutura. E a gente vai se encontrar na nossa próxima videoaula de nomenclatura, dando nomes a outras estruturas orgânicas.